Obtenção da água potável por múltiplos estágios de expansão, FLASH. Trabalho realizado pelos alunos do curso Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Paul Mil-San, para a disciplina de Operações Unitárias 2. Introdução. Por que estudar evaporadores multistágios FLASH? 75% da superfície coberta do planeta é composta por água. Contudo, desses 75%, 97,51% é água salgada, e somente 2% é água doce para o consumo humano. Água potável. Água potável é a água que pode ser consumida por pessoas e animais que não possui substâncias tóxicas nem riscos de adquirir doenças por contaminação. Para ser classificada como água potável, a amostra deve passar pelos seguintes testes, segundo o Ministério da Saúde, Portaria 1469, de 29/12/2000. Padrão biológico, padrão de turbidez, padrão de radioatividade, padrão de potabilidade para substâncias químicas e padrão para extração para consumo humano. Por que dessalinizar? Para a sobrevivência humana, atividades de campo, atividades da indústria e para o desenvolvimento. Ou seja, respondendo à pergunta anterior, segundo o Código de Ética do Engenheiro, artigo 6. O objetivo das profissões e a ação dos profissionais volta-se para o bem-estar e o desenvolvimento do homem, em seu ambiente e em suas diversas dimensões, como indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidade, nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura. O FLASH, como ele funciona? Ele é uma expansão adiabática de um líquido entrando num estágio 1 para um 2 em diferentes condições de pressão e temperatura. Quando ele passa, há a separação de fases, dependendo do equilíbrio termodinâmico existente. O processo de dessalinização. A melhor técnica de dessalinização depende do tipo de água e do seu uso. Os principais processos de dessalinização podem ser divididos em processos térmicos e processos através de membranas. Os processos térmicos são destilação flash de múltiplo estágio, MSF, destilação de múltiplo efeito, MED, destilação por compressão de vapor, destilação através de energia solar, congelamento. Processo através de membranas, osmose reversa e a eletrodiálise. O processo térmico corresponde ao processo natural do ciclo da água, ou seja, a água salgada aquece, evapora, condensa e precipita sob a forma de água potável. Para evaporar a água é necessário atingir-se uma temperatura adequada em relação à temperatura ambiente, assegurando uma grande quantidade de energia para manter o processo. O enfoque desse trabalho será o processo de dessalinização através do uso de destilação flash, também chamado pela sigla MSF. O evaporador consiste em sucessivos estágios mantidos em pressão decrescente do primeiro até o último. A água do mar flui por tubos nos trocadores de calor, sofrendo um pré-aquecimento. Então, após sair do primeiro estágio, a corrente passa por um aquecedor, que aquece a água salgada até a temperatura de entrada da primeira célula. Comparado com a pressão e temperatura dessa primeira célula, o fluido está superaquecido. Logo, ao entrar na mesma, sofrerá um flashamento, ou seja, liberará calor e se tornará parcialmente vapor. O vapor de água condensa e precipita numa calha dentro da fase que conduz a água doce para o exterior da câmara. A salmoura restante passa por uma fase seguinte, onde o processo ocorre em temperatura de operação inferior à anterior. Essa diminuição da temperatura deve-se à diminuição de pressão em fases consecutivas. As fases seguintes processam-se de um modo análogo até que a salmoura atinja valores de concentração de sais muito elevados, sendo essa enviada para um meio receptor. A segunda figura mostra um processo análogo, porém com algumas melhoras. Esse processo faz uso de uma corrente de reciclo da solução concentrada da água do mar. Uma vez que toda a água proveniente do mar contém sais que são nocivos às populações industriais, é necessário fazer um tratamento da mesma, o que leva a um aumento no custo de operação. Além de que, por condições de segurança, o estágio deve ser construído para operar nas condições de inverno, levando a um aumento no volume de operação do evaporado e logo um custo de operação. Uma solução para esse problema comumente
é o reciclo de parte da corrente de salmoura. Dessa maneira, menos quantidade de água será necessária ser tratada e a água do mar, rejeitada no inverno, pode servir para aquecer a corrente de entrada de água, economizando um calor necessário para aquecê-lo. As vantagens: robustez, produção de água com boa qualidade, devido à baixa pressão, requer menor energia para a evaporação do líquido. Tecnologia avançada para a produção em grande escala de dessalinização de água marinha, utilizada há mais de 50 anos. Desvantagens: requer grande quantidade de energia na entrada, alto custo de manutenção, necessita de bastante espaço para a instalação na planta de dessalinização, necessita de grande quantidade de água para a produção e para o resfriamento. Onde é utilizado? Lugares em que possuem grande área para construção, lugares onde há muita corrente marítima, lugares onde a água marinha é muito salobra, construção próximo a usinas de energia elétrica e a construção próxima a usinas de cogeração de vapor. Para o que é utilizado? A dessalinização da água para a produção de água potável, concentrações de bebidas, concentrações de líquidos inflamáveis. O custo. Os dados são de 1996 e dizem que o custo para construir uma unidade com um único estágio, que produz cerca de 20 mil metros cúbicos dia de água tratada, é de aproximadamente 84 milhões de dólares e mais 2,3 dólares por metro cúbico para manter operando. A produção de água dessalinizada na região do Golfo corresponde a 50% da produção mundial, e essa porcentagem não muda desde os anos 80, quando a indústria de dessalinização virou a principal fonte de água fresca, para uso doméstico, industrial e na agricultura. O segundo maior produtor é os Estados Unidos, que tem cerca de 20% da produção mundial. Em 1960, o MSF tinha capacidade de pouco menos de 5 mil metros cúbicos dia. Essa capacidade aumentou entre 1980 e 1990, chegando numa capacidade de 30 mil metros cúbicos dia. Durante a última década, essa capacidade aumentou para um valor entre 50 mil e 75 mil metros cúbicos dia. Um exemplo de unidade mostrado aqui localiza-se nos Emirados Árabes, que em 1982 construiu 3 estágios, produzindo 100 mil metros cúbicos dia no total. Posteriormente, em 1992, foi construído mais um estágio, produzindo um total de 135 mil metros cúbicos dia. Este outro exemplo, também nos Emirados Árabes, construído em 1976, inicialmente com 3 estágios, tinha uma produção de 27.500 metros cúbicos dia cada. E posteriormente, mais 4 estágios foram adicionados em 1980, agora é uma unidade com 7 estágios que produz, no total, 1.992.500 metros cúbicos dia. Al-Khobar 2. Na Arábia Saudita, possui 10 estágios e produz 267 mil metros cúbicos dia, construído em 1983. Al-Jubail Phase 2. A Arábia Saudita é a maior planta de dessalinização já criada, possui 40 estágios e produz 908.500 metros cúbicos dia. Foi necessário construir um gerador de grande escala em um conjunto para manter a planta operando. Ela utiliza mais de 800 megawatts-hora. Como visto, o uso da tecnologia MSF para a dessalinização da água do mar e a produção de água potável possui vantagens e desvantagens. Porém, em alguns países, a dessalinização é das maiores alternativas para a obtenção de água para o consumo, e esse processo estudado é o mais utilizado ao redor do mundo para a produção em larga escala. No entanto, o consumo de água doce no mundo cresce a um ritmo superior ao crescimento da população, restando como uma das saídas a produção de água doce, retirando-a do mar ou das águas salobras de açudes ou poços. Nesse contexto, e com as previsões para o futuro, é de se esperar que esse tipo de processos se tornem cada vez mais importantes. Para tentar sanar esse problema, não precisamos somente investigar uma tecnologia e conhecimento técnico para baixar os custos da dessalinização e torná-la ainda mais viável. Devemos nos conscientizar de tratar a água potável como
com sua devida importância, evitando desperdícios e usos indevidos.